Então, ela chega lá como um produto finalizado. Então, ela perde a liberdade de ser quem ela é, perde a espontaneidade, perde a criatividade. Ela perde essa conexão consigo mesma. O que isso é muito perigoso, viu, gente? Quando a gente perde a conexão com a gente mesmo e cria conexão com o falso eu. Um eu idealizado pelas forças que vêm de fora. Um eu que você tenta realizar, que você quer que ele se dê bem, que você quer que ele seja aceito e aprovado, que todos gostem, que ele seja reverenciado, que esteja no centro, esteja lustrado. E aí, isso é orgulho, né? Nós somos estimulados para desenvolver o nosso orgulho. Então você começa a defender esse falso eu. Você começa a defender esse falso centro, esse eu que não existe. E aí vem Jesus. Jesus diz: aquele que tentar realizar essa vida irá perdê-la. E aquele que perder, soltar tudo isso, destruir isso, essa falsa identificação, será salvo. Então a nossa salvação é que as palavras de Jesus nunca foram bem compreendidas e explicadas com a profundidade que deveriam. E Jesus já falava de tudo isso. Jesus é a verdade em pessoa, é o caminho. Jesus, ele retrata o homem perfeito. O que temos que fazer em busca do desenvolvimento, sabe, da manifestação dessa perfeição que existe em nós, né? Então, nosso processo é um processo constante de desconstrução, de desconstruir tudo aquilo que colocaram dentro da gente, inclusive nós mesmos. Porque não há vítimas, não há algozes, não há nada. Há um processo. E o nosso processo, o nosso estágio é esse, infelizmente. Mas é importante entendermos que a realização, a iluminação, o estado de graça que nos espera depende de ações nossas, depende da nossa coragem. Coragem de enfrentar toda essa programação. Coragem de dizer não. Coragem, gente. Hoje eu vi um texto tão bonito. Os samurais se reuniram e estava havendo uma guerra civil no Japão, e um grupo de samurais muito poderoso, uma espécie de um exército, estavam indo de aldeia em aldeia, massacrando, destruindo, matando, passando todos no fio da espada. Mulheres, crianças, velhos. Eles queriam o domínio total, né, do Japão na mão deles, acabando com aquelas aldeias, aquelas províncias. E chegou numa determinada aldeia, havia um mestre Zen. Todos fugiram. Não ficou ninguém, porque sabiam que ia morrer. E ele ficou. Ele ficou sozinho. E o grande líder, o grande samurai, o grande chefe, falou: você é muito tolo. Você não sabe que eu posso atravessar você com a minha espada sem pestanejar? E ele disse: tolo é você. Porque eu posso ser atravessado pela sua espada sem pestanejar. Então, veja, isso é um exemplo de coragem. Naquele mesmo momento, né, ele percebeu que esse mestre tinha uma coragem que ele mesmo não tinha, né, de enfrentar a própria morte com essa lucidez, e colocou-se de joelho e tornou-se discípulo desse mesmo mestre. Então, veja só o que a coragem é capaz de promover. A coragem de enfrentar a nossa própria sombra, de enfrentar a escuridão que existe dentro da gente e não fugir o tempo todo como a gente foge. A gente foge através de drogas, de bebidas, de distração, de sexo, de entretenimento, de diversão. A mente está o tempo todo ocupada, né? Com celular, com isso, com aquilo. É muito dessa geração também, isso diz muito. Nós também, viu? Os adultos também, os mais velhos também, quando viu, a gente perde horas e horas do dia, né? Presos nesse mundo digital. Por quê? Não é que a gente está em busca de nada, não. A gente está fugindo. A gente está fugindo das nossas angústias. A gente está fugindo do estado, de um confronto com a nossa alma. Esse é o problema. E essa procrastinação
que jogar para diante esse enfrentamento da própria sombra só faz com que os problemas se avolumem cada vez mais dentro da gente. Então, é importante nós darmos um passo para trás, nos desconectarmos um pouco de tudo, ficarmos em silêncio, buscarmos a meditação, buscarmos a oração, buscarmos uma conexão, fechar os olhos no escuro e olhar para si mesmo e fazer investigações, inquirições, entrar, sabe, em sintonia com essa voz interior, fazer perguntas porque ela responde, viu, gente? Essa voz interior responde, e responde tudo que vocês perguntarem. É só perguntar e ficar em silêncio. Vocês vão ouvir a resposta. O que quer que seja. Sempre. Esse é o único e verdadeiro guru que existe. E não é eu, tio Paulo, que fala isso. São os grandes mestres iluminados que já tiveram nesse mundo. Eles dizem que o único guru que a gente precisa está dentro de si mesmo. O próprio Jesus dizia, o reino de Deus está ali, não está lá, não está acolá. O reino de Deus está dentro de nós. Certo, gente?